Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, desde que Jesus chegou a Jerusalém e expulsou da porta do templo os vendedores de bois, de ovelhas, de pombos, chutou e quebrou a mesa dos cambistas com um chicote de cordas na mão, nunca mais Jesus teve sossego. Porque o seu evangelho, a sua boa notícia, aquilo que Jesus anunciava, era demasiadamente incômodo para as elites poderosas de Jerusalém. Enquanto Jesus anunciava o seu evangelho lá no norte, em Jerusalém se ouvia dizer daquele jovem Galileu, que estava dizendo umas bobagens lá no norte, mas quando ele chegou em Jerusalém, fez essa arruaça na entrada do templo e começou a pregar o seu evangelho no pátio do templo, os poderosos de Jerusalém ficaram verdadeiramente incomodados. E o que é que eles fizeram? Eles se juntaram para contrapor o evangelho de Jesus. É curioso, porque lá no relato da paixão que nós escutamos na sexta-feira da paixão do evangelho de São João, São João anota no seu evangelho que para que conseguissem matar Jesus, o sumo sacerdote e o seu cunhado, Anás e Caifás, que eram inimigos, se tornaram amigos. E São João diz, até aí Jesus promoveu a reconciliação. Mas isso já começou muito antes. Agora, nessas controvérsias que nós estamos ouvindo há mais de mês no Evangelho, Jesus já promoveu a reconciliação. Esses grupos eram inimigos, dissidentes. Muitos deles nem falavam uns com os outros. Mas agora eles vão todos se juntar. Elegeram um inimigo comum. O Rabi, o mestre da Galileia, Jesus de Nazaré. Já faz dias que nós estamos ouvindo que os sumos sacerdotes, os líderes religiosos, e os anciãos do povo, os líderes políticos, foram os primeiros a sair ao pátio do templo para confrontar Jesus, para desafiar Jesus, querendo pegar Jesus em alguma palavra. E a primeira coisa que eles questionaram a Jesus foi: com que autoridade você faz isso? Você quebrou as bancas dos cambistas, você quebrou as gaiolas das pombas, soltou-as todas aí para voar. Com que autoridade você faz isso? E sem dizer abertamente, mas contando parábolas a eles, Jesus mostrou que quem não tinha autoridade eram eles. Porque eles não faziam a vontade de Deus. Porque eles eram como aquele filho que disse que ia, mas não foi. Eles eram como aqueles vinhateiros homicidas. Ou eles eram como os convidados prediletos das núpcias do filho do rei, mas que não quiseram ir à festa. Com essas três parábolas, Jesus calou os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Eles desistiram? Não. Eles acionaram os fariseus, porque os fariseus eram os intelectuais da época, os estudiosos das Sagradas Escrituras, mas eles tinham um defeito que não passava em branco diante de Jesus. Eles eram fundamentalistas. Eles estudavam as Escrituras, mas eles só conseguiam perceber a letra.
eles não conseguiam captar o espírito que está nas entrelinhas do texto. Eles não conseguiam captar o projeto de Deus, a vontade de Deus. E por isso Jesus, com muita facilidade, também calou os fariseus. Foi o evangelho de domingo passado. Agora o evangelho de hoje começa dizendo o seguinte: os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, um terceiro grupo, ou quarto, sumos sacerdotes, anciãos do povo, fariseus e saduceus. Mas nós não ouvimos aqui o evangelho no qual Jesus cala os saduceus. A liturgia pulou esse pedaço do evangelho, não sei por quê. Talvez porque ele reapareça aí em qualquer hora. Os saduceus foram até Jesus com a mesma intenção. Qual é a intenção deles? Pegar Jesus em alguma contradição. É uma intenção que vai evoluindo. No começo, eles queriam que Jesus fosse pego. Para quê? Para desmoralizar Jesus. Para que os discípulos, aqueles que ouviam Jesus, dissessem: ah, esse cara não está com nada. Vamos largar a mão de ficar dando trela porque ele disse. Mas agora, quando Jesus vai calando grupo por grupo, eles percebem que eles nunca vão conseguir desacreditar Jesus. Então a intenção deles vai evoluindo para um desejo de calar Jesus definitivamente. E isso vai acabar com a decisão tomada por todos estes grupos de matar Jesus, para que então ele fosse calado. E matá-lo como? Matá-lo numa cruz, porque era a morte dos desgraçados. Ninguém acreditava num homem que morreu na cruz. Não é à toa que eles vão matar Jesus na cruz. Mas os saduceus, o que eles fizeram? Eles foram a Jesus e contaram a Jesus uma história que vocês conhecem, tenho certeza. Eles disseram para Jesus assim: um homem tinha uma mulher, mas ela morreu sem dar filhos a ele. A irmã dele casou com aquele homem para dar-lhe filhos, mas ela também morreu sem dar filhos. E assim a terceira, a quarta, a quinta, a sétima irmã. 7 irmãs casaram com o mesmo homem e todas elas morreram sem dar filhos a ele. No céu, ele vai ser esposo de qual das 7? Perguntavam os saduceus. E Jesus respondeu a eles dizendo: meus caros saduceus, vocês não entendem nem as coisas da terra e agora estão querendo entender as coisas do céu com esses conceitos da terra? Não vão conseguir. O processo é o contrário. Nós temos que conhecer as realidades do céu, interpretar as realidades da terra. Lá no céu, ninguém vai se casar e ninguém vai se dar em casamento. Porque aqui, nossas relações se baseiam na carência. As pessoas se casam porque elas precisam de uma outra pessoa. No céu nós não vamos precisar de ninguém. No céu Deus será tudo em todos. Nós seremos todos plenos, sem nenhuma carência, sem nenhuma necessidade. Deus vai satisfazer todas as nossas necessidades. É depois que vem o evangelho de hoje. Os fariseus souberam que Jesus calou os saduceus. Eles eram inimigos, fariseus e saduceus. Mas eles voltam à cena.
Eles já tinham sido calados no evangelho de domingo passado. Mas agora eles voltam à cena. E voltam à cena de que forma? Eles voltam à cena com uma trama muito maior, que o evangelho diz com palavras simples. Diz que os fariseus se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Parece uma coisa simples, mas não é. Eles fizeram uma reuniãozinha de noite, lá na casa do fariseu fulano de tal. Conversaram, tramaram como é que faz, como é que não faz, nas surdinas, escondidas. Tudo que nós conversarmos aqui é segredo, não pode sair daqui. E escolheram entre todos os fariseus o mais esperto, o mais inteligente, aquele que sabia falar melhor, e combinaram: amanhã, quando nós chegarmos no templo, você vai lá com o rapaz de Galileia e você vai fazer a ele esta pergunta, não para experimentá-lo, como diz a nossa tradução litúrgica. O verbo que está lá no original grego do Evangelho é o mesmo verbo que o Evangelho usa para o que o diabo faz com Jesus no deserto. E o que o diabo faz? Tenta. Eles perguntaram a Jesus para tentá-lo. Eles estão agindo, ainda que não saibam, em nome do diabo. E o que eles perguntam a Jesus? Eles perguntam a Jesus algo muito simples para nós, porque para eles não era. Qual é o mandamento? Mas antes tem um detalhe. Aquele inteligentão que foi escolhido para perguntar, se dirige a Jesus chamando-o de mestre. Mestre, dize-nos, qual é o maior dos mandamentos? Ele é de fato um filho de Satanás, porque ele mente. Ele não é discípulo de Jesus. Chamar Jesus de mestre significa professar que eu estou disposto a... E aqueles fariseus não estavam dispostos. Eles queriam pegar Jesus e não aprender com Jesus. Ele começa com uma fake news. Ele começa com uma mentira. Chamar Jesus de mestre é uma disfarçatez tremenda. Mas então ele dirige a pergunta: qual é o maior dos mandamentos? Para nós essa pergunta parece simples, mas não era. Sabe por quê? Porque quando nós escutamos essa pergunta, nós pensamos em quantos mandamentos? Vocês têm dedo aí? Dá para mostrar? 10 mandamentos. Vocês podem mostrar, eu não consigo. Vou precisar dos pés também. Né? 10 mandamentos. Mas eles não estão falando de 10 mandamentos. Eles estão falando de 613 preceitos. No tempo de Jesus, especialmente os fariseus, tinham criado 613 mandamentos. 365 eram proibições e o resto eram obrigações. Mas eles tinham, imaginem, 613 preceitos. Se eu perguntar a vocês quais são os 10 mandamentos, será que vocês me dizem? Olha que não. Com raras exceções. Né? Mas às vezes a gente se confunde aí e não diga 10. E se eu perguntar para vocês os 613? Aí zangou de vez. Né? Nem os fariseus sabiam. Eles já tinham se acostumado com a ideia de que é impossível guardar
613 mandamentos. Então, todos os mestres em Israel, todos os rabinos em Israel, tinham esse costume de ensinar aos seus discípulos quais eram os principais mandamentos, quais eram os maiores, os mais importantes mandamentos. Já que a gente não guarda os 613, vamos guardar os principais. Só que qual era o problema? É que nem entre eles concordavam quais eram os principais. E foi com essa discordância que eles resolveram perguntar isso a Jesus. Eles pensaram mais ou menos assim: se nem nós que somos estudantes, estudiosos das Sagradas Escrituras, qual é o maior mandamento, esse rabi lá da roça do norte vai saber qual é o maior mandamento? A gente faz essa pergunta, a gente faz essa ilha para Jesus, e ele vai acabar se contradizendo. Ele vai acabar falando contra a lei de Moisés. Ele vai acabar blasfemando contra Deus. E aí, nós é que vamos entrar em ação. Nós vamos acusá-lo de blasfêmia, levá-lo para fora da cidade e, quiçá, não o apedrejemos até a morte. Essa era a trama dos fariseus. Mas qual não foi a surpresa dos fariseus com a resposta de Jesus? Jesus, ao responder aos fariseus qual é o maior dos mandamentos, ele foi começar a sua resposta lá no livro do Deuteronômio, um livro da lei. Deuteronômio 6, 4 e 5. Shema Israel Adonai Elohenu, Shema Israel Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é nosso Deus. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Portanto, você deve amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua vontade. Por que que Jesus foi ao Shema? Shema significa escuta, é o verbo escutar. Porque os fariseus recitavam religiosamente 2 vezes por dia o Shema Israel. Todo fariseu sabia o Shema de cor, porque ele recitava o Shema quando aparecia o primeiro raio do sol de manhã, e ele recitava o Shema quando aparecia no céu a primeira estrela da noite. Ou seja, eles sabiam de cor, melhor do que nós sabemos Ave Maria. O que é que Jesus está dizendo a eles? Jesus está dizendo a eles assim: meus irmãos, larguem de picuinhas, deixem de ficar disputando quem é o maior, quem é o menor, qual é o mandamento maior, qual é o mandamento menor, e pratiquem o que vocês rezam. Se vocês praticarem o que vocês rezam, vocês já estão longe. O problema é que vocês rezam com a boca, mas a vida não diz o que vocês rezam. E isso que Jesus disse aos fariseus naquele tempo, serve muito bem para nós. Nós também somos meio fariseus, sabia? Será que aquilo que nós rezamos, nós praticamos? Imaginem o Pai Nosso, essa oração fundamental que aprendemos em casa, no colo dos nossos pais. Aqueles 7 pedidos do Pai Nosso são praticados na nossa vida? Já para começar, não é bem assim. A gente diz Pai Nosso,
mas na hora do vamos ver, o pai é meu. E eu faço dele o que eu quiser. Porque para eu dizer Pai Nosso, eu tenho que admitir que todos os seus filhos... mas esses aqui é fácil. O difícil é admitir que os casais homossexuais de que o Papa falou essa semana são meus irmãos. São todos filhos. Foi esse o escândalo. O Papa diz que eles são filhos de Deus, né? Se o Pai é nosso, eles são nossos irmãos. Se o Pai é nosso, eles pertencem à nossa família. Mas nós também, muitas vezes, não praticamos aquilo que nós rezamos de cor. Podíamos aqui olhar os 7 pedidos do Pai Nosso, mas ia virar um retiro e não uma homilia. Olhando para o fim do Evangelho, Jesus dá um passo a mais. Os judeus do seu tempo se preocupavam com o amor a Deus. O judaísmo, ele é uma religião vertical. Bastava amar a Deus. E o amor ao próximo, quando ele acontecia, ele era uma simples decorrência do amor a Deus. Eu amo a Deus, mas eu só amo o próximo porque Deus mandou. Ou seja, o amor ao próximo não tem valor em si mesmo. O amor ao próximo, ele é derivado do amor a Deus. Mais ou menos como a caridade no Espiritismo. No Espiritismo se faz caridade? Faz. Mas por que é que se faz caridade no Espiritismo? Por interesse. Porque eu tenho que melhorar o meu karma para na próxima reencarnação eu voltar para cima e não para baixo. Porque se eu não fizer caridade, eu que nessa encarnação sou gente, na próxima eu posso ser vaca. E depois posso ser cachorro. E depois posso ser formiga. E posso ir descendo. Isso é os espíritas que dizem. Mas se eu fizer caridade, agora, na próxima eu posso ser gente rica. Na outra eu posso ser gente poderosa. E assim eu vou subindo. Nós cristãos não fazemos caridade por isso. Até porque nós não vamos ter reencarnação. Nós só vamos para o céu e pronto, né? Então para que fazer caridade? Nós fazemos caridade porque Deus é caridade. Fazemos caridade gratuitamente, sem interesse. Pelo menos assim deveria ser, né? Mas, qual é a última grande surpresa do Evangelho? Ou a penúltima? É que Jesus equipara o amor a Deus e o amor ao próximo. Eles perguntaram qual é o maior dos mandamentos. E Jesus respondeu 2. Mas não é o primeiro e o segundo. Aquilo que o Evangelho traduz por o segundo é semelhante a este, na verdade o segundo faz parte deste. De um lado da moeda, o amor de Deus. Do outro lado da mesma moeda, o amor ao próximo. E isso é uma novidade cristã. Isso não era admissível no judaísmo. Jesus é quem vem trazer essa boa notícia, essa novidade. De tal forma que mais um tempo depois, mais tarde, São João vai escrever numa das suas cartas: quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o próximo que vê, é um mentiroso e Deus não está com ele. Vejam como São João é firme. Como São João compreendeu que não existe amor a Deus sem amor ao próximo. São 2 lados da mesma moeda. O amor de Deus se expressa no amor ao próximo, e o amor ao próximo é motivado pelo amor de Deus. Jesus equipara, guardem isso. No cristianismo,
não há um maior do que o outro. Ah, o amor a Deus é maior que o amor ao próximo. Não. O amor ao próximo é maior do que o amor a Deus. Não. Com a mesma intensidade que eu amo a Deus, eu tenho que amar o próximo. No Evangelho de São Lucas, que não é o que nós estamos lendo São Mateus. No Evangelho de São Lucas, essa conversa termina com os fariseus fazendo uma nova pergunta a Jesus. Eles entenderam tão bem o que Jesus ensinou, que eles agora perguntam a Jesus, mas quem é o meu próximo? Porque eles não tinham acordo nisso também. Uns diziam que só os judeus eram próximos, outros diziam, nós ouvimos na primeira leitura, o estrangeiro, a viúva, o órfão, esses são meus próximos. Então eles continuam tentando pegar Jesus, quem é o meu próximo? E no Evangelho de São Mateus, a parábola do bom samaritano, que São Mateus não conta, para dizer, não existe um próximo que vem com plaquinha, esse é meu próximo, esse não é meu próximo, aquele pode ser o meu próximo, aquele nunca vai ser o meu próximo. Não. O próximo é todo aquele de quem eu me aproximo. Ou seja, quem é o meu próximo? Todo mundo que passa pela minha vida. Aqueles transeuntes que passam aqui em Cariaçu sempre, porque nós estamos à beira da Fernão Dias, são todos nossos próximos. Se eles passassem direto, não seriam. Mas como eles se dignam entrar na nossa cidade, eles são nossos próximos. Eles se aproximaram de nós e nós nos aproximamos deles quando não colocamos uma porteira na cidade dizendo, aqui vocês não entram. Todos os filhos de Deus são nossos próximos. Mas para acabar, Jesus conclui o Evangelho e a conversa com os fariseus dizendo, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Toda a lei e os profetas, toda a doutrina da Escritura, tudo aquilo que vocês, fariseus, estão estudando, dependem do amor a Deus e ao próximo. E dizer, se não tiver amor, nada tem sentido. A minha palavra é como o sino que bate. Os meus gestos não têm nenhum significado. É o amor quem dá sentido. O amor é a plenitude da lei. Por isso, todos nós devemos nos empenhar para amar e não para obedecer leis. Ah, eu tenho que vir à missa porque o mandamento diz. Que bom, o mandamento é pedagogo. O ideal é quando você aprender que você tem que vir à missa porque e ama os seus irmãos que você encontra aqui. E você não vem por obrigação, mas vem por amor. A plenitude do amor é quando você ultrapassa a causa do amor. Para a gente entender, quando alguém tem que ir ao juiz, acho que vocês devem conhecer algum caso assim. Alguém tem que ir ao juiz para garantir que aquele filho sustente o seu pai na velhice. Mesmo colocando-o no asilo, mas tem que ajudar a cuidar do pai. Quando a lei tem que obrigar um filho a cuidar do pai, é porque aí não existe amor. Porque quando existe amor, ninguém precisa obrigar. A gente faz das tripas coração e cuida. Alguém tem que te obrigar a cuidar do seu filho? Alguém tem que te obrigar? Não. Por que que não? Porque existe amor. O amor é a plenitude da lei.
e a lei, a obrigação, aquilo que impõe-se à nossa obediência, entra em cena quando falta o amor. Peçamos a nosso Senhor nessa Eucaristia que Ele nos dê a graça de amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com toda a nossa vida, mas com essa mesma disposição, amar ao próximo, amar a todos os nossos próximos, amar especialmente aqueles próximos que ninguém ama, amar especialmente aqueles próximos que o mundo não ama, amar especialmente aqueles que as famílias, que as sociedades excluem do nosso convívio. Foi isso que o Papa disse essa semana. Nada mais. Não mudou nenhuma doutrina. O Papa só disse que os homossexuais também merecem ser amados. Que os homossexuais devem ser amados em primeiro lugar dentro das suas famílias, mas também no convívio social. Porque hoje existe uma mentalidade que é preciso excluí-los, que é preciso deixá-los ao seu bel prazer, deixá-los às suas custas. Não, eles precisam ser amados. Como os excluídos, como os vulneráveis, como os transeuntes que entram na nossa cidade, como os pobres que nós temos aqui dentro da nossa cidade, como aquelas pessoas que nós temos a grande tentação de dizer: esse não presta, aquele não é bom, esse não é cidadão de bem. Esses são os que mais precisam do nosso amor. Santa Teresa de Calcutá que dizia: ama-me quando menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Amém.